Ontem aqui a gente falava no blog do Adonias uma matéria sobre a morte de uma influenciadora, né? Aqui na cidade de Santa Luzia, aqui no Maranhão. E aí, a princípio, a polícia prendeu o marido, prendeu não, né? Foi convocado o marido e o pai da influenciadora, e o pai do marido, para prestar esclarecimento. E aí a polícia, não, pode ir para casa, tudo bem. Só que aí vazou um áudio, né, um áudio da Adriana, né, falando que se algo acontecesse com ela, o culpado era o sogro. Tá? E aí a polícia, então, começou a montar um quebra-cabeça sobre este caso. Então, a influenciadora ela é morta a tiros dentro de casa em Santa Luzia. Marido e sogro são detidos. Adriana Rosa de Oliveira, 27 anos, foi morta a tiros dentro de sua própria residência. Isso aconteceu no último sábado, dia 15, lá em Santa Luzia. Inicialmente, a polícia levantou suspeitas contra o marido e o sogro da vítima. Após as investigações, ambos foram detidos no último domingo. O William Júnior vai contar para a gente, com a participação do delegado, né, sobre este caso. Tá? Só lembrando que ela foi enterrada no dia de ontem, tá? Essa jovem. E aí é questionado, houve tiro realmente? Vamos conferir a reportagem. Adriana Rosa de Oliveira iria completar no próximo dia 2 de abril 28 anos de idade. A influenciadora digital mostrava diariamente sua rotina e fazia propaganda de várias empresas da cidade de Santa Luzia, onde ela morava com o marido e o filho. No último sábado, a jovem teve a carreira interrompida após ter sido morta a tiros dentro da própria casa no bairro Novo Horizonte. A polícia militar do município foi acionada e atendeu a ocorrência. As informações daquele momento eram de que um indivíduo entrou na residência da vítima, sacou uma arma de fogo e disparou contra ela. O marido não foi atingido. A Polícia Civil logo foi acionada e montou equipes para iniciar as investigações. Testemunhas foram trazidas aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês e foram ouvidas. No dia de sábado, né, por volta da 1 da tarde, a Polícia Civil tomou conhecimento do crime e a equipe plantonista, com o delegado Elson e os investigadores aqui, foram até o local, diligenciaram, fizeram um local de crime e inicialmente foi levantada uma suspeita do marido e do sogro, mas nada concreto, né? Eles foram ouvidos em razão de não haver elementos de prova, o delegado não ratificou, não fez nenhum procedimento flagrancial contra eles dois, né? Então, outras pessoas foram ouvidas, câmeras de monitoramento foram checadas e até então o caso ali tinha dado uma pausa porque não havia esses elementos para justificar uma prisão, né? Apesar dessa pausa, a investigação ela não cessou, a todo momento ela continuou. E no dia de ontem, como o plantão estava muito movimentado aqui na regional, eu resolvi pessoalmente dar esse apoio à equipe plantonista, montei aqui uma equipe de investigadores, nós fomos até o local, e especialmente porque começou a viralizar um áudio que a vítima havia enviado, né, para sua irmã. Esse áudio foi amplamente divulgado nas redes sociais, apontando que se acontecesse algo com ela, o sogro seria o provável suspeito. Então foi a partir desse momento que a gente resolveu intensificar a investigação e nós fomos até o local para colher mais informações. A investigação avançou e já na tarde de domingo foi confirmada a prisão do marido e também do sogro da Adriana. Fomos checar todas as informações, né? Começamos por esse áudio, né? Nós conversamos com a irmã que recebeu o áudio, salvamos os áudios nos nossos arquivos e aí fomos recebendo informações de populares, de pessoas que não haviam falado no sábado e que resolveram falar ontem. Checamos ali vizinhos, né? Então foi um quebra-cabeça que nós fomos montando. O que eu posso destacar aqui que nos causou estranheza, né? O portão lá da casa, como a casa é um pouco afastada da área urbana, ela fica nas margens da IMA, né? Então lá tem um portão grande de ferro que sempre fica fechado, porque é uma área, como eu disse, mais afastada e para segurança esse portão sempre fica fechado, mas no dia do crime, no horário do crime, o portão estava aberto. Né? E aí fomos montando esses quebra-cabeça, ouvindo vizinhos, ouvindo populares, ninguém disse que viu o motoqueiro entrando ou saindo do imóvel, né? Que segundo o marido, o motoqueiro entrou e atirou na vítima.
Dos vizinhos ali, ninguém confirmou essa versão e também nenhum vizinho ouviu o disparo de arma de fogo. O disparo que tem um som elevado, né, você consegue ouvir de uma certa distância, mas nenhum vizinho disse que ouviu o disparo de arma de fogo. O próprio marido disse que foram 2 ou 3 disparos, né? E aí continuamos ali as checagens, as câmeras de monitoramento, a PM nos ajudou nesse momento. Tem umas câmeras por perto, não tão próximo do imóvel, mas há uns pontos de passagem que a moto provavelmente deveria ter passado. Em nenhum momento dos horários analisados aparece motoqueiro com as características dadas de capacete e da moto. E aí nós fomos checando tudo isso, a família nos ajudou muito com informações aí, relatos, que já houve desentendimentos da vítima com a sua cunhada, que é a filha do sogro, inclusive há um procedimento judicial, e aí por eles não conseguirem explicar, né, com exatidão, com detalhes, o porquê desse áudio ter sido enviado, que foi um áudio muito contundente, né, muito firme, em que ela diz ali se sentindo com medo, temerosa, ameaçada, que se acontecesse algo, ele seria o responsável, o sogro, né? E aí o marido em nenhum momento prestou socorro. Quando aconteceu o crime, ele já foi procurar vizinho para chamar a polícia, não chamou a equipe médica. De repente, se os médicos tivessem chegado cedo, a vítima ainda estaria viva, né? Então isso nos causou estranheza e nesse momento preliminar, juntando todos os elementos, a gente resolveu fazer o flagrante para que a investigação até corra com mais tranquilidade, com eles presos, e agora cabe ao judiciário analisar a prisão e resolver se eles ficaram presos preventivamente ou se irão responder em liberdade. O corpo da influenciadora digital foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser periciado e, ao voltar para Santa Luzia, foi recebido por uma multidão. Com faixas e cartazes, moradores, familiares e amigos clamaram por justiça. Enquanto isso, o marido e o sogro dela eram transferidos para a Delegacia Regional de Santa Inês. O delegado disse que os presos foram questionados sobre como era o relacionamento entre a vítima e eles. Os dois negaram qualquer tipo de participação, inclusive eles foram questionados sobre a relação deles, tanto a relação conjugal do marido quanto a relação familiar com o sogro. Os dois disseram que a relação era muito boa, não tinha qualquer desentendimento, mas a gente sabe, pelo que a gente apurou, não é bem assim. Novas informações estão surgindo, agora que o caso tomou uma repercussão considerável, tem muita gente disposta a ajudar. E a investigação agora vai continuar para colher mais elementos, ouvir mais pessoas. O marido disse, inclusive, que no momento da abordagem, que o motoqueiro chegou na casa para efetuar os disparos, o motoqueiro teria dito que estaria ali por conta de uma traição que a vítima teria feito contra ele há alguns anos, e ele estaria ali para se vingar, né? Mas toda a história, toda a dinâmica contada, ela não está encaixada, né? Você tem alguns pontos ali que precisam ser esclarecidos. O resultado da perícia feito no corpo da vítima também vai ajudar no trabalho de investigação. O corpo já foi enviado para São Luís, porque aqui em Santa Inês, infelizmente, não há uma equipe plantonista para realizar esses exames. Já retornou de São Luís e o laudo está em análise ainda, não está pronto. Inclusive, ontem à noite mesmo, eu chequei no sistema da perícia e ainda não está pronto. Mas estamos aguardando também até para a gente verificar a questão dos disparos, se foram 2 ou 3 mesmo, como foi dito, marcas ali pelo corpo. Tudo isso vai ser relevante para a investigação. O corpo de Adriano Oliveira será sepultado na tarde desta segunda-feira em Santa Luzia. Muito bem, então aí essa é a história, né? A história da morte aí da influenciadora lá de Santa Luzia, né? E o pessoal está preso, né? O pessoal continua preso aí, tanto o marido como o pai. Agora é estranho, né? Dizer que o cara entrou na casa, só atirou nela, o marido disse que não pôde fazer nada. E que a polícia está no quebra-cabeça medonho, né? Lá em Santa Inês, né? Que é a regional da Polícia Civil. Mas é estranho, né? Muita coisa aí não está batendo aí, né? De acordo com os levantamentos da polícia lá em Santa Inês. E aí, se tiver culpa, vai ter que pagar, né, velho? Vai ter que pagar. Agora, impressionante, né? Por conta do áudio, né? Por conta do áudio, a polícia levou para um outro caminho, né?
Se algo me acontecer, você viu o delegado falando aí, né? Se algo me acontecer, o culpado foi meu sogro. O culpado foi meu sogro, ele é que é o culpado. Se alguma coisa me acontecer, e veio que ela veio a óbito. Estranho, dona Milu.